Sejam muito bem-vindos ao Agiganta Podcast. Você que está nas principais plataformas de áudio, nas principais plataformas de vídeo, aqui nós estamos no primeiro episódio do Agiganta Podcast. Esse podcast ele tem o objetivo de provocar discussões clínicas do tratamento atual da fisioterapia musculoesquelética, desconstruir e reconstruir abordagens na área da fisioterapia, na área da medicina, focados na ciência, num contexto psicossocial, com uma abordagem bastante ampla, mas com cuidado centrado sempre nos nossos pacientes. E o episódio de hoje, nós teremos um convidado gigante, o professor doutor Gabriel Leão. Seja muito bem-vindo ao podcast, é uma honra tê-lo aqui conosco e nós vamos discutir ao longo aqui desse podcast muita ciência, muita prática, muitas histórias juntas, porque eu e o Gabriel somos grandes amigos. Professor Gabriel, com mestrado e doutorado na USP, em São Paulo, e um grande gênio da área de joelho, principalmente. Ele não é só joelho, mas ele fala muito sobre joelho. E o nosso tema de hoje vai ser tendinopatia patelar, que nós vamos juntar aqui nossas discussões e nossas discussões de bastidores. Vamos trazer aqui hoje para o nosso podcast, nosso Agiganta. Você é um gigante, seja muito bem-vindo, professor Gabriel, ao nosso primeiro episódio, e é uma honra tê-lo aqui conosco. Muito obrigado, Rodrigo. Um prazer estar aqui. Prazer também ser o primeiro convidado. Então, desejo todo sucesso para esse novo projeto. Acredito que vai trazer muitas informações valorosas, não só para os fisioterapeutas, profissionais de educação física, médicos, os profissionais de saúde que estão na linha de frente, atendendo das mais diversas patologias ortopédicas, traumatológicas, aquilo que você for abordar, mas também, por que não, os pacientes, né, que vão aprender bastante com essas informações baseadas em evidências e com muita experiência clínica. Então, obrigado pelo convite, fico aqui à disposição, vamos bater um papo, prazer revê-lo, vamos em frente. E, Gabriel, o tema hoje é joelho, o tema hoje é tendinopatia patelar. As tendinopatias patelares vêm crescendo absurdamente, porque antigamente centrávamos muito essas condições em atletas saltadores. Vamos até brincar um pouco se é realmente uma condição do joelho de saltador, o jump knee. eh, mas a gente começa a perceber que hoje é uma condição que está muito presente em outras modalidades esportivas, já começa a atingir outras faixas etárias, porque tivemos uma diversidade de mudança da prática esportiva no Brasil e no mundo, novas modalidades, é o beach tênis, é o crossfit, são outras modalidades que vêm crescendo, o paddle, aqui no Brasil, fora do Brasil, e esse processo de crescimento das tendinopatias, ela vem claramente, né, nos mostrando, mas ainda temos taxas de prevalência e evidência muito grandes em saltadores. Então, atletas de voleibol, basquetebol, mais da metade desses atletas em algum momento da sua vida desenvolvem queixas do tendão patelar. E aí a primeira discussão seria no sentido da gente entender o diagnóstico dessa condição. Você é um grande clínico, tem uma clínica que atende principalmente, se eu não me engano, até puramente, casos relacionados à articulação do joelho. Então, certamente existem mais de 50 dores anteriores do joelho. Como é que você enxerga, cara? Como é que você vê, vislumbra o diagnóstico da tendinopatia patelar? Bem, perfeito. Essa é uma pergunta, e na prática clínica, tanto a pergunta é desafiadora, quanto na prática clínica pode se tornar também desafiadora, porque o mecanismo extensor do joelho, a dor anterior no joelho, acaba envolvendo várias estruturas que podem causa dor e se sobrepor essa dor. Então você tem ali numa base da patela para cima, você tem possivelmente uma tendinopatia patelar, ao redor da patela, retropatelar, você tem uma dor patelofemoral, mais abaixo, de fato, você tem uma tendinopatia patelar, mas dependendo da faixa etária do paciente, se for um adolescente envolvido nesses esportes de salto, com muito chute, e que demandam bastante mecanismo extensor, você já pode ter uma apofisite por tração, uma glutilater. Sem falar de uma possível lesão meniscal, que pode imitar uma dor anterior no joelho, uma lesão osteocondral, mesmo no côndilo femoral medial lateral, que pode imitar uma dor anterior no joelho. Então, de fato, nós temos muitas patologias e estruturas que podem causar dor na região anterior do joelho. Mas, no caso da tendinopatia patelar, o meu cuidado e a minha preocupação inicia, obviamente, na história clínica do paciente. Normalmente é um padrão de paciente que não tem na sua história clínica
um histórico de trauma associado, pelo menos recente, associado a isso. Pode ser que ele tenha rompido o ligamento cruzado anterior, dependendo do tipo de enxerto escolhido, né? Se utilizou Se o for um terço tendão osso ali. exatamente, utilizou o terço central do tendão patelar, lá na frente ele pode evoluir com uma tendinopatia patelar, isso está até, não vou dizer que é esperado, mas também não seria uma falha no processo de reabilitação, é algo que a gente precisa gerenciar. Mas enfim, pensando nessa característica de lesões por microtraumas repetitivos não associada ao trauma, e sempre associada a uma demanda maior no mecanismo extensor, seja um sedentário que utiliza um pouco mais em caminhada, subida de escada, ou um atleta praticando sua prática esportiva, aumentando um pouco o volume e a intensidade de treino, tem um padrão de dor bem no ápice ali da patela, que pode ocorrer no corpo do tendão patelar, mas no ápice da patela, que é muito específico. Então, o paciente, ele, quando você pergunta o local da dor, ou quando você está fazendo testes de tolerância à carga, demandando o mecanismo extensor, ele aponta especificamente naquele ápice da patela e não tem um padrão de dor difusa, como às vezes a dor patelofemoral pode trazer, ok? Então, logo no primeiro cenário clínico, sem falar em exames complementares, aqui exames de imagem, eu penso histórico de microtraumas repetitivos, se é um trauma associado, dor exacerbada com aumento do mecanismo extensor, da demanda do mecanismo extensor, e dor bem pontual no ápice da patela. Ponto. Isso é incrível porque o diagnóstico ele é um diagnóstico simples. Sim. Uma história clínica bem colhida, e se nós temos ali uma palpação bem aplicada, com boa simplicidade, a gente já consegue atingir um bom diagnóstico, como você falou, localização, de fato é na estrutura da tendinopatia, mas quando nós temos casos associados, você Sim, citou ali o LCA, terço sim. central do tendão patelar sendo retirado, você imagina o seguinte, para quem não está habituado ali, quando você faz uma reconstrução do ligamento cruzado anterior, muitas vezes tem a opção, né, de você ter como origem da substituição, o enxerto, o tendão. Então retira-se ali um fragmento pequeno de osso, normalmente na patela, retira-se também um fragmento de osso ali na região da tíbia e você secciona um terço, né, no terço central do tendão, uma Uhum. boa parcela de tendão ali. Então, certamente, quando se fala que é esperado, é porque você causou uma lesão cirúrgica naquele tendão e, obviamente, ele vai demandar ali com uma readaptação do processo. Mas, às vezes, nós temos a tendinopatia com uma rolfite, uma tendinopatia com uma apofisite, uma tendinopatia com uma lesão meniscal. Esses casos, para diagnóstico, você considera mais complexo? Você consegue diferenciar? E como é que é a abordagem diagnóstica dessa história? Certo. Quando chega na nuance dessas estruturas, claro que como a gente conversou aqui, a tendinopatia, a tendinopatia patelar, você vai ter a palpação, vai ter o London test, né, para determinar se aquele tendão de fato está causando dor. Mas para sobreposição dessas outras estruturas, eu partiria para inicialmente, não tendo exame de imagem, testes ortopédicos específicos. Então, fazer um Tessali, um aplicompressão, um McMurray para excluir uma possível lesão no menisco, mais um corno anterior do menisco que imita uma dor na região anterior no joelho, uma palpação fugindo do tendão patelar, mas indo um pouco mais lateral, medial, para verificar uma rofite. A dor patelofemoral acaba sendo um diagnóstico clínico também, não tem um exame de imagem que determine a dor patelofemoral. Então, na clínica, palpação das estruturas e a topografia da dor do paciente vai me determinar essa sobreposição. Por exemplo, a gente pega, vamos falar de um outro extremo, aproveitando aqui esse gancho, você está falando das lesões estruturais, das lesões associadas, um outro extremo que é o paciente com artrose de joelho, não é um atleta, mas muitos pacientes com artrose de joelho vêm que tem tendinopatia patelar, vêm que tem tendinopatia da pata anserina, mas isso acaba estando no envelope do diagnóstico da osteoartrite de joelho, por exemplo. Então a gente sabe que no diagnóstico desse caso, a gente não vai se aprofundar sobre isso, mas só para caracterizar, é o paciente que tem uma alteração degenerativa do osso subcondral, da cartilagem articular e tem alteração degenerativa de estruturas adjacentes. Quando você fala de estruturas adjacentes, você está falando do menisco, você está falando de uma rofa, você está falando do cisto subcondral e também de tendinopatias. Então, para eu não tratar uma tendinopatia só porque o exame de imagem veio nisso, nesse perfil de pacientes, aí a gente volta para a apresentação clínica. Eu volto para verificar a topografia da dor, a localização da dor desse paciente nesses casos. Então, quando tem essas lesões estruturais associadas, eu pego no padrão de dor, na topografia de dor e na exacerbação dos sintomas do paciente naquela região específica. Eu vou pegar seu gancho aí que você falou de exame de imagem. Certamente você tem uma clínica só de joelho, você deve vivenciar isso, como eu também. O Sim. paciente chega para você com um diagnóstico
normalmente feito por ele mesmo ou por outro colega, já deve ter experienciado outros locais, outros lugares, com um envelope branco cheio de imagem ou com uma coleção de CDs Uhum, com ultrassonografia, ressonâncias magnéticas ao longo da história e fala assim: olha, eu tenho tendinopatia, eu tenho uhum, uma tendinopatia associada a outras condições e não tenho conseguido evoluir nesse processo, né? uhum. Mas assim, eu estou muito grave, estou muito mal e muito impactado muitas vezes pela imagem, Sim. né? Então, certamente a imagem, quando o sujeito tem acesso, ele percebe ali um laudo onde fala aumento da área de secção transversa, Hã. você tem degeneração de 50, 60% da sua estrutura tendinosa anterior do joelho, do mecanismo extensor, tendão patelar, e começa a vir um monte de sinais radiológicos, a uma artrose ou então um processo degenerativo grau 3 Hum. da cartilagem, o paciente lê aquilo ali, principalmente o paciente que ou vai buscar informações no Google, na inteligência artificial, as notícias muitas vezes e da forma com que é passada, é transmitido, o paciente acaba absorvendo aquilo ali de uma maneira e acaba muitas vezes buscando métodos de tratamento milagrosos, pílulas mágicas ou até absorvendo algumas características como se manter em repouso, não se sentir incapaz de fazer um exercício. Esse ainda é o perfil de paciente que você recebe? É, assim, cada vez mais a gente usa tecnologia na área da saúde, ressonância magnética acaba sendo o exame padrão ouro para diagnóstico de várias patologias, não só no joelho, mas como o foco aqui é joelho. E o problema, assim, é uma solução, mas tem um problema aí, né, que na ressonância magnética é um exame absurdamente sensível. E muitas das alterações que são encontradas na ressonância magnética são alterações fisiológicas do processo de envelhecimento natural. Então, o laudo da ressonância magnética é importante quando a gente junta, casa com a apresentação clínica do paciente. Eu sempre falo para os meus pacientes para ficarem um pouco mais tranquilos quando vem um laudo com ressonância magnética com muitas coisas em negrito, por quê? Porque eu falo, ó, o laudo da ressonância magnética, a ressonância magnética e o laudo, eles tendem a hipervalorizar essas alterações. Eles têm que hipervalorizar essas alterações. E além disso, quanto mais frases em negrito vier, para mim é mais tranquilizador, ok? Porque acaba não trazendo uma estrutura específica associada. Tem várias alterações ali e o paciente tem dor só no ápice da patela. Então essas outras estruturas foram achadas no exame de imagem que não tem correlação com a apresentação clínica do paciente e ponto final. Então, o grande desafio do exame de imagem é nós utilizarmos apenas ele para o diagnóstico, sem ter hipóteses diagnósticas prévias, e você acabar hipervalorizando esses ruídos que o exame de imagem pode trazer e tiram também o foco do paciente, e o mais preocupante, quando tira o foco do profissional do problema que trouxe o paciente. Aí você começa a ver essas alterações que podem ser consideradas como fisiológicas, como alterações patológicas. Essas alterações, nós já tivemos várias conversas sobre isso. Quando se tem vários achados que não têm relação com a clínica, nós normalmente chamamos isso de overdiagnóstico. E isso é um termo muito aplicado muitas vezes na área de diagnóstico por imagem, na área médica, que é o overdiagnóstico clínico. São várias sinais, sintomas que podem até aparecer em exames, até em exame físico, então, mas não se correlaciona diretamente com o caso do nosso paciente. Isso está muito claro, me parece, na área médica, mas na área da fisioterapia, temos ainda uma discussão ainda muito preliminar, que seria o overdiagnóstico funcional. Porque muitas vezes discutimos aqui exame de imagem, ressonância, ultrassonografia, elastografia, enfim, várias formas de imagem que podem ter até o seu valor diagnóstico ou de diagnóstico diferencial, mas por outro lado nós estamos muito centrados também no nosso overdiagnóstico funcional. Uhum, Então, por exemplo, para tendinopatia patelar, nós já sabemos que alguns fatores, como o aumento da demanda, aumento da carga, é um fator relevante. Modalidade praticada de esporte, que se envolve salto, se envolve acelerações e desacelerações, é relevante. Se muitas vezes a complacência do piso é dura, uhum. também pode ser relevante. Então, se nós temos contextos e temos situações que podem aumentar a chance de você desenvolver tendinopatia. Obviamente, um fator desse talvez não explique a tendinopatia, mas se pegarmos, por exemplo, fatores biomecânicos, nós temos uma experiência de ter, e já discutimos isso algumas vezes, né, Gabriel, de ter o overdiagnóstico funcional, que seria o overdiagnóstico de você começar a procurar várias testes e provas de funções e
situações do movimento humano para tentar explicar uma condição e muitas vezes não tem correlação clínica. Isso. Como é que a gente enxerga isso para tendinopatia patelar? Certo. O overdiagnóstico ele está presente, não só o clínico, né, que a gente convencionou a chamar, né, esse overdiagnóstico funcional, overdiagnóstico fisioterapeuta, mas entenda, o problema não é só o excesso do diagnóstico, é o que isso traz para o paciente. Então, esse overdiagnóstico traz, primeiro, mais custos em saúde, que são exames desnecessários, exames que levam a terapias desnecessárias e podem afastar o paciente da melhor opção terapêutica. Então, você tem um problema no sistema de saúde com diagnósticos excessivos. E tem várias áreas que estão sofrendo bastante com isso. Dentro daqui da fisioterapia, nós temos um padrão de análise que envolve muito a variável de cinemática angular. Dentro que a gente fala da biomecânica, né, que tem cinética e cinemática, a gente acaba trazendo muito simplesmente a avaliação de ângulos durante os movimentos, que a gente dita isso como funcional, o que é excelente. Mas acaba que em algum momento nós, por sem uma explicação muito clara, por um bom senso, né, por uma média ali de informação, a gente determina um padrão de movimento. A partir do momento que o paciente foge desse padrão de movimento, a gente começa a falar que isso é uma alteração e isso é o problema que está causando a sobrecarga no tendão. Então, nós vemos ainda muito em avaliações clínicas, não vou dizer que nunca deva ser feito, mas tem que ser visto com muitas ressalvas. A gente começa a avaliar drop pélvico, valgo dinâmico de joelho, ângulo de flexão de quadril, inclinação de tronco, e fala que isso é a causa do problema do paciente, fala que se ele não corrigir isso, ele não vai melhorar, se ele não corrigir isso, ele não vai poder voltar a correr. Isso acaba entrando como um critério de alta e acaba que nós não temos, de fato, o entendimento do fator prognóstico dessas alterações, do fator de risco dessas alterações, se a correção dessas alterações vai favorecer uma melhora da apresentação clínica do paciente. Não estou dizendo nem que melhora, nem que não melhora, mas que isso deve ser levado em consideração, porque a gente está hipervalorizando essas alterações e tirando o foco do que o paciente precisa, que você acabou de falar. Pô, você está querendo corrigir um drop pélvico, está querendo corrigir um valgo dinâmico de joelho, está querendo corrigir um ângulo de flexão de quadril e joelho, essa relação, mas você está gerenciando a carga de treino dele, conversou com o personal dele para gerenciar isso, você começou a fazer os exercícios isométricos, começou a fazer uma gestão de exercícios desses pacientes ou não, certo? Então a gente tem que tomar muito cuidado para não hipervalorizar isso aqui e esquecer o que de fato o paciente está precisando nesse momento. Então esse é o cenário que eu vejo do overdiagnóstico funcional, pensando para tendinopatia e penso que outras patologias no joelho até sofrem um pouco mais com o overdiagnóstico do que propriamente a tendinopatia, mas ela sofre também. Principalmente a dor femoropatelar, talvez a gente tenha um boom, né, de possibilidades, mas assim, eu cheguei a ouvir, por exemplo, uma tentativa de correlação direta entre você ter alterações de ATM com aumento de chance de você ter ruptura de ligamento cruzado anterior. É um raciocínio que muitas vezes não tem uma plausibilidade. Isso é uma questão que precisa realmente ser. Se você tem isso como teoria, você precisa pôr isso num projeto, aplicá-lo e tentar provar essa sua teoria, porque de fato não existe uma plausibilidade diagnóstica, né, para você ter uma correlação dessas alterações. E por mais às vezes que tenhamos até mesmo plausibilidade, ou seja, faz até algum sentido, mas não significa que aquilo ali pode ter uma relação causal de uma Hum. coisa levar à outra. E E eu só, vejo. só interrompendo, e só faz sentido nós realizarmos uma pesquisa se tiver uma plausibilidade. Se a gente não tiver nenhuma escrita de um link teórico, não tem como eu fazer a pesquisa. Então, as pessoas vão atrás dessa plausibilidade e, como você falou, a gente não pode ficar só na plausibilidade, só na hipótese, né? A gente vai ter que estudar se essa teoria se configura como verdadeira. E aí, talvez, acho que para focar na tendinopatia patelar, ainda mais, a simplicidade da avaliação, a simplicidade do tratamento, constrói, de fato, uma linha de raciocínio que é interessante e que precisa ser, muitas vezes, conduzida a médio e longo prazo. Muitas vezes, essas tentativas diagnósticas que focadas muitas vezes na estrutura, na ressonância, no ultrassom, faz com que a gente tome decisão ou outras pessoas tomem a decisão de conduzir o tratamento de uma forma mais imediatista, né? Então, por exemplo, nós estamos vivenciando o boom dos injetáveis, né? Uma área bastante polêmica e controversa.
Então eu vou me pautar aqui numa revisão sistemática que foi publicada agora, recentemente, 2025, maio de 2025, saiu na Sport and Health, uma revisão sistemática sobre injetáveis e tendinopatia patelar. O que essa revisão sistemática nos sustenta? É que, de fato, nenhum dos métodos propostos com injetáveis tem uma boa resolutibilidade da tendinopatia patelar. Muitos deles têm um efeito analgésico de curto prazo, que talvez não compense o custo-benefício. São técnicas de alto custo, com alto risco e com baixa efetividade. Então, a pergunta é, por que muitas vezes nós estamos conduzindo ou levando aos nossos pacientes a serem expostos a essas condutas? Ou até a pergunta inversa, por que os nossos pacientes buscam essas condutas? Talvez o imediatismo. Talvez é tentar resolver uma questão com uma pílula mágica. Então eu posso citar aqui, ó, PRP, escleroterapia, corticosteroides, né? São algumas dos injetáveis aplicados comumente no tendão patelar e sem a gente ter uma grande resolutibilidade, tá bom? E isso numa revisão sistemática recentíssima. Então, olha só. E aqui tem diferença, Gabriel. Fala o seguinte, tem diferença no VISA-P. O VISA-P, para quem não sabe, é uma escala que mede de 0 a 100, né? 100 um tendão patelar muito bom, a nível de estrutura e função, de severidade, 0 seria uma estrutura com nível funcional terrível. E aí mostra que tem uma modificação clínica de 6 pontos. Então você aplica ali o injetável 3, 4 vezes o seu paciente e ele tem sei lá, um VISA-P de 60, ele vai para 66. Isso não é uma modificação clínica relevante. Ele pode ser até estatisticamente relevante entre um grupo e outro, mas clinicamente deveria ter 9, 11 pontos. Entende isso? E a gente tem buscado esse imediatismo. Sim. Como é que está a sua visão sobre o processo terapêutico para tendinopatia patelar? Certo. Primeira coisa, imediatismo e tratamento para tendinopatia não combinam. Tratamento de tendinopatia é longo e você tem que planejar isso com o paciente, tem que deixar claro isso para o paciente. Então, grande parte das falhas que eu tive nos tratamentos de pacientes com tendinopatia foi a não aderência ao tratamento, ok? E claro, sabendo que é um tratamento longo, até como porque é oneroso, de fato, o paciente fazer todo um tratamento por 6 meses, 5 meses, muitas vezes, que a gente vê os protocolos de estudos científicos com 3 meses ali para iniciar, certo? A conversa. Mas nosso paciente quer a resolução completa. Essa resolução completa fica um pouco mais que isso ainda. Então você tem que orientar bem esse paciente para exercícios domiciliares, os exercícios em casa e tudo mais, para você conseguir ficar o maior tempo possível com esse paciente. Mas pensando no gerenciamento da tendinopatia, além dessa aliança terapêutica que eu vou ter que ter com o paciente, a gente vai começar com um trivial, que é o recomendado. E o bom dos estudos com tendinopatia é diferente de qualquer outros estudos em qualquer área de ortopedia, porque os pesquisadores eles têm um cuidado tão grande com o desenvolvimento de seus protocolos que a gente não vê isso nos outros estudos. Então, quando você fala que é simples, é porque o protocolo terapêutico é muito bem descrito em relação à dose dos exercícios. Eles falam exatamente quantas vezes por semana, quantas séries, quantas repetições, como é que vai ser essa progressão de carga, quando é que você começa isométrico, quando é que você vai para isotônico, concêntrico e excêntrico. O que nós simplesmente não vemos isso aí para LCA, para dor patelofemoral, para osteoartrite de joelho, você fala, fortaleceu, mas como é que fez essa evolução? E as evoluções muitas vezes são tão pequenas, tão baixas, quando você fala, poxa, eu já começo a reabilitação com o meu paciente com uma carga, com um exercício mais complexo que eu estou vendo nesses estudos. Então, de fato, o tratamento da tendinopatia a gente consegue ter um guia melhor porque os estudos vêm com uma descrição melhor dos protocolos. Mas, pensando nesse gerenciamento, além daquilo que você já comentou, né, do controle de carga e tudo mais, inevitavelmente eu vou começar linha de frente, trabalhando bastante isometria de quadríceps, certo? Excelente. Vou trabalhar... Eu já ia te fazer essa pergunta aí. Pronto, vou trabalhar, finalizando isso aqui, vou trabalhar proximal e distal e posteriores, livre, posteriores.
Pronto, essa é a linha de frente. O cuidado no mecanismo extensor, eu encontro uma amplitude assintomática, posso trabalhar até diferentes amplitudes, depois a gente pode se aprofundar que exercício eu tenho preferência, que isso aí pode variar. Nós temos uma situação que é o seguinte, é o paciente que normalmente que busca a fisioterapia ou busca o tratamento de uma forma geral, ele possivelmente ele já viveu um desconforto no joelho por um longo período, ele não consegue muitas vezes trazer para a gente um marco, olha, a partir desse momento eu desenvolvi tendinopatia, porque é diferente de um mecanismo traumático, um LCA, um entorse tornozelo, uma lesão muscular, que ali ele consegue perceber a gravidade, o momento, o que aconteceu com ele naquele instante da lesão. A tendinopatia ela vai ocorrendo vagarosamente, né? Eu brinco que ela chega a ser dramática, ela vai conduzindo o paciente ali de uma forma que às vezes faz com que o paciente pense que está bem, mas quando vai praticar sua modalidade esportiva, ou subir uma escada, ou ficar muito tempo no cinema, ela se manifesta, e aí ele faz ali uma estratégia muitas vezes caseira, e aí ele já melhora um pouco, mas o tendão ele vai se alterando, até que tenha de fato a percepção da lesão e fala, opa, no mecanismo extensor perdi performance, não estou conseguindo mais fazer algo, deixei de fazer algo. E aí a gente tem a percepção da cronificação, Hum. né, da cronicidade dessa tendinopatia. Mas dentro dessa cronicidade, que muitas vezes não tem uma manifestação clara aguda, nós temos esses episódios que vão reagudizando, Uhum. que é o paciente está pior, principalmente em queixas de dor, o tendão talvez fique um pouco mais inchado, que é onde ele vai lhe procurar, Sim. né? Esse caso que lhe procura de uma forma mais agudizada, você conduz da mesma maneira? Não conduz da mesma maneira, enquanto tá na evolução. Eu vou fazer isometria, mas de repente a carga vai ser mais baixa, eu vou para um SLR, que é um exercício que eu gosto bastante, é um exercício que eu faço pós-operatório de paciente, de repente eu estou utilizando um paciente com tendinopatia que teve essa dor porque pegou muito peso na academia, eu estava correndo, por exemplo. Vou para medidas analgésicas com eletroanalgesia durante a execução do exercício, com laser terapia de baixa potência para melhorar ali esses sinais flogísticos do paciente. Mas esse é o grande desafio da tendinopatia, até porque como eu falei, ele tem um longo período de reabilitação, em algum momento ele vai flertar com o aumento da demanda. E na hora que ele flerta com esse aumento da demanda, pode ser, e muito provavelmente se não for orientado pelo fisioterapeuta que está acompanhando, vai ter essa piora da sintomatologia. Então, esse controle do gerenciamento é fundamental. E eu trago aqui para exemplificar isso, trago o exemplo de um triatleta que a gente reabilitou recentemente. Quando ele entrou em contato comigo pela primeira vez, ele falou: Gabriel, tá com 6 meses de processo de tentando me recuperar e não melhora. Fui no colega médico, ele passou medicamento e repouso. Fiquei uma semana sem dor nenhuma. Voltei. Senti dor. Se é uma lesão por sobrecarga, se você tira a sobrecarga, para a dor. A pessoa não vai. A pessoa tem Claramente. dor ao correr, ao saltar. Se ele está caminhando, ele não sente dor. E ele ficou nesse ciclo até que ele ficou 2 meses parado, sem fazer nada, sem dor, quando voltava sentia dor. Então é aquela coisa. A alteração estrutural, dependendo, não tem relação com a clínica, mas porque não tem a sobrecarga associada. E por mais que melhore a clínica, isso não significa que melhorou a alteração estrutural do tendão. Na hora que der uma demanda, vai piorar. Então, nesse processo de longo processo de reabilitação, quando eu estou conseguindo acompanhar, envolve isso. Como recentemente, agora um PO de reconstrução da LCA, que utilizou o central do tendão patelar, a pessoa fez o processo de reabilitação comigo no dia, ele já está numa fase mais avançada, treino pesado, falei para ele não jogar futebol no mesmo dia, jogou futebol no dia, Sobrecarregou. no outro dia jogou futebol de novo. Nesse dia ele nem tinha sentido dor, mas ele disse que no segundo dia doeu, tudo mais, certo? Aí voltou com mais dor, tivemos que dar uns passos para trás no processo de reabilitação, mas é durante essa semana. Então o paciente, de qualquer maneira, o paciente erra nesse processo, e o fisioterapeuta também pode errar, você pode indicar, não, tá liberado e não está. De repente você não tem um critério tão objetivo assim, algumas vezes tem um feeling, e isso pode ocorrer. Mas o que é importante é você estar conseguindo acompanhar esse processo de evolução do paciente e seguindo esses critérios e não se frustre se 2, 3 dias ou uma semana você tiver que reduzir para controlar a sobrecarga do processo de reabilitação, que a reabilitação vai envolver exercício. Então, para mim, esse é o jogo, ok? Aí a gente volta um pouco mais para laser, volta um pouco mais para medidas analgésicas, diminui um pouco a demanda dos exercícios que eu estou prescrevendo para esse paciente, ou na clínica ou na academia. É E é mais ou menos esse interessante você falar cenário. isso assim, eu tenho nesses 20 anos de pesquisa e clínica na área de tendinopatia, eu venho tentado sistematizar de uma forma mais clara e de uma forma mais objetiva essas condutas, porque eu percebo que
principalmente por jovem fisioterapeuta que ainda não tem uma bagagem clínica muito grande, não tem um grande know-how clínico, não tem grandes casos complexos, são muito desafiadores e se não tiver uma sistematização de Sim. uma linha de raciocínio, então eu tenho tentado ajudar bastante, né, dentro da minha produção acadêmica e também das minhas formações, dos meus olhares sobre esse processo de reorganização. E a modulação da dor em episódios que estão agudizados, aqueles caras, aquela pessoa que tem uma tendinopatia há 6 meses, já tentou tratamento de diversas formas, já visitou injetáveis, ondas de choque, já tomou remédio oral, já fez glicocorticoide, enfim. E esses pacientes vêm sofrendo com essas oscilações dolorosas, parece uma montanha russa, né? Tem hora que está lá em Hum, cima, tem hora que está aqui embaixo e não consegue de fato desempenhar uma tarefa, porque é muito fácil você chegar para o paciente e falar assim: olha, dói ao executar essa tarefa? Não faça a tarefa, né? Então, sim. muitas vezes é uma tarefa laboral, ele Aham, depende daquilo ali. sim, Ou então é uma questão psicossocial, ele precisa daquilo ali sim. para se inserir socialmente. E você, tipo, muitas vezes, tirar isso dele é, é muito grave. A tendinopatia não é uma condição grave, mas impacta principalmente nessas questões que é o nível de participação. Você deixa de fazer as coisas. Então, quando nós temos esses pacientes assim, a gente chama de a modulação da dor e fazer com que ele consiga se reinserir é muito importante. E eu também, dentro da minha sistematização, o isométrico é uma das primeiras possibilidades. Obviamente, eu não abro mão dos recursos, Sim. né, terapia manual, eletro, termo, foto, porque eu acho isso importante, mas exercício, para mim, é a peça-chave, é o carro-mestre do Sim, processo. A eletro, termo, foto, muitas vezes é o combustível para o meu carro andar. sim. Mas a isometria é uma condição que, para tendinopatia patelar, eu tenho até um experimento não publicado, que nós comparamos a tendinopatia, dentro da tendinopatia patelar, o excêntrico versus isométrico para modulação da dor. A pergunta era: a gente consegue baixar 50% da dor do paciente com exercício? Sim ou não? E qual a melhor estratégia? Fizemos isometria e fizemos o agachamento excêntrico em plano declinado, né? O famoso Uhum. agachamento na pranchinha. Observamos que com a modulação com exercício isométrico, nós conseguimos atingir em mais ou menos 3, 4 sessões, em mais de 80% dos pacientes, uma redução superior a 50%. Enquanto que no excêntrico, nós precisávamos de 9 atendimentos e Sim. só conseguimos ter essa redução maior que 50% em 40% dos pacientes. Ou seja, o exercício ele modula a dor, a gente Uhum. consegue reduzir a dor. Mas escolher o exercício, a estratégia correta, parece Sim, interessante. E aí vem eu quero o pulo do gato agora. sim. Isometria. Qual é o seu pulo do gato para fazer com que o paciente tenha redução da dor com isométricos? Certo. Isometria, eu parto de 4 exercícios, tá certo? Isométrico, eu utilizo. Linha de frente. Como eu já falei aqui, o SLR, é ele o pessoas concêntrico, mas o joelho está em isometria em 0 graus mesmo. Cadeira extensora, e cadeira extensora eu testo, certo? Então a gente vê a recomendação de 30 a 60 graus, mas tem paciente meu que sente melhor com 60 graus, tem paciente que é com 0, com 90 graus. Eu testo essa isometria. Eu faço algo semelhante ao CC Squat, certo? Mas com a bola nas costas, isometria, peso unilateral se for necessário. E faço afundo isométrico, ok? Com maior grau de flexão de joelho, ali mais ou menos de 90 a 70 graus, se isso é assintomático. E quando eu vejo que tem esse padrão de dor, inibição de quadríceps, o paciente segura um pouquinho, 30 segundos, e o quadríceps fibrila muito, antes dele ter a percepção de cansaço muscular, isso indicando uma inibição por causa de uma inibição muscular artrogênica por dor do joelho, eletroestimulação. Ponto. Eu não tenho um leg press na minha prática clínica, mas eu tenho um reformer e a gente imita o exercício leg press, um reformer, e também é uma opção. Não é a minha primeira, eu prefiro com carga axial mesmo. Carga axial não, cadeia cinética fechada, mas com peso do corpo e pesa mais do que no leg press, mas também é uma opção. Essas são as formas de exercícios isométricos que eu utilizo nos meus pacientes. E é a sessão toda. Tem paciente meu que faz uma vez por semana, faz essa sessão, reproduz isso na academia, novamente, trabalha outros grupamentos musculares que não geram sobrecarga no mecanismo extensor, que também vai trazer uma melhoria para esse paciente. Mas pensando na dor no tendão, são esses isométricos que eu começo.
A literatura fala muito do agachamento espanhol, né? Uhum, Acho que o agachamento espanhol entrou, por causa das publicações recentes que nós tivemos, ele entrou no hall sim, dos exercícios mais utilizados, mas nem sempre talvez é a melhor estratégia. sim, Ele é a estratégia mais citada. É como os exercícios nórdicos para excêntricos de posterior da sim, coxa. Por ser amplamente estudado, as pessoas acabam utilizando muito esse sim, exercício, mas nós temos uma gama de sim, possibilidades excêntricas enorme sim, para isquiotibiais. E o agachamento espanhol, o Spanish Squat, ele é muito utilizado, talvez, pelas publicações sim, da escola australiana, da escola espanhola, utilizando essa modalidade. Mas acho que a grande questão, muitas vezes, não está na escolha do exercício e talvez na taxa de ativação que nós temos. sim, Porque aquele tendão patelar ele precisa ser tensionado. Existe um tempo sob tensão para modulação da dor. E você precisa gerar uma contração muscular suficiente para que a gente tenha uma tensão no tendão patelar e essa tensão tem que ser suficiente para modular a dor. E tem que ser uma tensão grande, sim, sim. né? E como quantificar essa tensão? Essa é a questão. É, Como quantificar? Porque a literatura fala 70% da contração isométrica voluntária máxima. ok. Mas e aí? É Como medir isso? Vai usar o eletromiógrafo toda hora? A gente, na prática difícil. clínica, isso não funciona, né? Não, não funciona. Você utilizar o eletromiógrafo para pegar o que seria 70% de uma contração isométrica voluntária máxima, então você já parte que ele teve uma contração máxima. O paciente tem dor. Então, se você faz qualquer prescrição de exercício baseado numa contração máxima, eu já parto do pressuposto que não foi uma contração máxima ou foi a contração máxima antes da dor. Se ele está com muita dor, essa contração vai ser mínima, ok? Então, qualquer medida que leve em consideração a carga para estipular essa pressão de exercício em quem tem dor, eu duvido, a não ser que o paciente esteja com pouca dor, que não é a nossa realidade que a gente vê na nossa prática clínica. Então, eu acabo transferindo, nesse primeiro momento, o controle dessa variável da carga externa para a carga interna de treinamento. Então, eu penso nas variáveis de esforço percebido do paciente. As variáveis mais claras de autorregulação desse esforço, nós teremos a percepção subjetiva de esforço, que pode ser avaliada pela escala de Borg modificada, que eu gosto de 0 a 10. Para membro inferior, você tem a escala de Omni, que pode ser utilizada, que é semelhante à escala de Borg, sendo que especificamente para membros inferiores. E você tem a repetição na reserva. Como nós estamos falando em isometria, você não tem repetições. Você poderia fazer uma variação com tempo. Quanto tempo a mais você acha que conseguiria suportar com essa determinada carga, nessa angulação, nesse exercício? E não quantas repetições a mais. Poderia fazer uma variação dessa percepção subjetiva para a variável tempo. Então, nesse cenário, eu vou entendendo qual é a demanda que eu estou conseguindo trazer para o meu paciente daquele exercício. E para além disso, que como tem algo subjetivo, então de qualquer maneira depende da interpretação e do entendimento do paciente para aquela pergunta que você faz, você tem os sinais que o paciente pode apresentar, clínicos, que determinam que ele está tendo um esforço ali suficiente. Então, como a gente acabou de falar, você já percebe a musculatura fibrilando muito, mas essa fibrilação começa a ter, sem nem ele estar falando que está sentindo um cansaço muscular. Então, a inibição muscular, você não está conseguindo ter essa demanda. O paciente perde o padrão de movimento, a isometria que é para segurar em 70 graus, ele já caiu para 90 graus. Então, perdeu essa capacidade, expressão facial, mudança do padrão respiratório, compensações que podem ter ascendentes ou descendentes. Então, isso vai dando ferramentas para o fisioterapeuta indicando, poxa, ele está entrando num padrão de fadiga e está começando a ter essas compensações. Isso vai um pouco da expertise, né? Vai da prática clínica, da experiência de cada fisioterapeuta, das compensações que cada paciente vai manifestar nesse processo. Isso o paper não conta, né? Isso não Isso não é o conta. paper. No artigo não está descrito dessa forma. Exatamente. Mas aí eu transfiro esse controle da carga externa para a carga interna do meu paciente. E eu vou exigir que ele não precise chegar na falha, mas ele vai chegar muito próximo da falha, que seria os 70%. Então ele não chega no 100%, certo? Mas ele chega no 70%. Então ele vai chegar próximo da falha muscular. E essa margem do quanto você vai deixar ele fadigar, ele sentir esse esforço, vai depender de cada paciente, vai depender do seu feeling, que aí se você tiver essa resposta para mim, eu agradeço bastante, mas eu não tenho um parâmetro objetivo para determinar quando ele para. Nós temos uma questão interessantíssima que é o seguinte, é o tempo sob tensão, né? Então, na literatura descreve, você vai executar 2 ou 3 repetições com 45 segundos, com um intervalo aí de 1 a 2 minutos entre esses estímulos, para você gerar um tempo sob tensão interessante. Mas outra coisa que é interessante a gente discutir
é que 45 segundos muitas vezes é inviável para o paciente. A maioria dos pacientes não consegue sustentar uma isometria de 45 segundos. Principalmente quando se coloca numa posição desafiadora, porque você quer atingir 70% ou mais da ativação muscular. Então, muitas vezes a gente modula o tempo também, a gente organiza isso de uma forma onde a gente pode fazer, por exemplo, 20 repetições de 10 segundos, Sim. com intervalos de 10 segundos. A gente usa um aplicativo que fica mensurando o tempo ali, o Tabata Training, né? Sim, Ele sim. fica 10 on, 10 off, 10 on, 10 off. E quando você multiplica ali o tempo, tá praticamente o mesmo de você fazer ali 2 repetições de 45 segundos. O volume de treino foi igual, O né? volume foi total ali, Sim. foi parecido, foi igual. Mas é muito mais fácil, muitas vezes, para um paciente que está mais sintomático, um paciente que não é de atleta de alto rendimento, que não tem uma massa muscular muito forte. Ele consegue gerar pequenos estímulos repetidos que no volume você consegue modular de uma forma. E é mais fácil, muitas vezes, a gente conseguir atingir Sim. cargas mais altas. Sim. Então, assim, isso vem do feeling da experiência nossa, clínica, de Sim. dia a dia, de experimentação e de casar a literatura com o nosso ambiente clínico. Isso é fundamental para os profissionais hoje na nossa área da saúde. E é tão assim, Rodrigo, que você vê, o paciente muitas vezes faz a primeira repetição, independente do tempo, segurou os 45 segundos, ele fala que doeu. Na segunda ele fala, doeu menos. Na terceira ele já fala que não doeu, tá entendendo? Então até com uma estratégia a gente pode ter menor tempo e menor carga nas primeiras, com uma estratégia de ativação muscular, para preparar esse tendão para as cargas maiores que estão por vir, ok? Então isso é muito comum mesmo, o paciente dói na primeira, segunda um pouquinho menos, terceira já não dói, aí você faz a sequência de exercício tranquilamente assintomático. Aí também, só não pode errar por fazer exercício demais também, né? Isometria demais também para esse paciente. Dentro desse processo de sistematização terapêutica, o atleta não vai ficar viver só de isometria. Ele salta, ele corre, ele acelera, ele desacelera. Nós vamos ter que progredir para outros estímulos contextuais. Se você quer devolver o atleta a jogar tênis, você tem que chegar próximo ao estímulo para habituar ali a estrutura, né? Até corticalizar melhor, enfim, dar um estímulo, uma modulação central próxima ao estímulo, devolver confiança ao atleta, até para melhorar a adesão, a aderência também, porque se você ficar ali. Muitas vezes, quando a gente muda de fase, e aí você precisa ter estratégias bem objetivas para essas mudanças de fase, e começa a dar estímulos novos, é onde você tem aquela oscilação que é de montanha-russa. Muitas vezes está isometria ali, fase 1, fase A, alívio da dor, você está com o paciente com a dor controlada, quando você dá um estímulo isotônico, pum, a dor já vai a 7, 8. Então, esse processo de monitorização da dor eu considero extremamente importante e tenho usado bastante dentro das minhas formações. E eu queria te perguntar o seguinte: trabalhamos em cima da dor ou não trabalhamos em cima da dor? Seus pacientes, você executa a tarefa. Gabriel, estou com dor 5, 6. Certo. O que fazemos? Boa. Esse é um grande desafio, né? Como você falou, a gente tem um modelo de monitoramento da dor, né? Que leva em consideração uma zona segura de 0 a 2, de 3 a 5 seria uma zona aceitável com alguns critérios. Essa dor, aí que tá nesse critério do zona aceitável, que essa dor ocorre durante o exercício, ela tem que cessar após o exercício e ela não pode perdurar para outro dia. No outro dia a pessoa não pode ter, né, sensação de uma rigidez no tendão, uma dorzinha a mais, não pode. E de 6 a 10 não faz o exercício. Na minha prática clínica, eu sou mais rígido nesse processo de monitoramento da dor. Eu aceito menos dor. Eu só trabalho na zona de segurança. Nessas fases de transição, dependendo do perfil, que é um atleta, ele se desafiou mais e ele é um enfrentador da dor, vou chamar assim, ele não entende a dor como algo potencialmente associado a uma pior estrutural, mas ele entende isso como muitas vezes uma parte do processo, uma parte de adaptação, e obviamente isso depende muito de como o paciente significa a dor. E eu tenho que entender isso no meu paciente, e ele vai dando esses sinais, mas aí eu aceito essa zona aceitável no momento de transição, não no meio do protocolo lá do isométrico, do HSR, nessa transição. Mas eu tenho muito cuidado da zona de 3 a 5, porque ela depende da dor pós. E o meu paciente, na hora que ele vem com uma dor 1, se no outro dia eu aceitei uma zona aceitável, eu aceitei ele ficar naquela zona moderada ali, aceitável, e no outro dia ele acorda um pouco pior, eu posso ter um problema de confiança desse paciente, da aderência do paciente, ele pode duvidar do caminho que eu estou tomando com ele, certo? Então, eu fico em zonas mais seguras, mas
inevitavelmente, como eu já falei, o paciente com tendinopatia, longo período de tratamento, vai ter uma evolução para sua prática esportiva, ele vai flertar com dor, vai flertar com algumas exposições que inevitavelmente ele vai sentir, principalmente como você falou, nas transições. Aí fiquem atentos a isso. Essa transição foi uma dor maior que 5, pô, então vai ter que segurar um pouco mais nessa transição. Essa dor foi durante um momento, mas depois foi tranquilo, como vários dos pacientes meus agora que eu estou lembrando relatam com tendinopatia, você fica tranquilo em relação a esse processo. Você me remeteu agora aos protocolos que nós aprendemos lá na universidade, Sim. né? Aqueles protocolos excêntricos, puramente excêntrico, isolado, eram 2 exercícios, ah, e o parâmetro era: você vai fazer o exercício enquanto você suportar. Então, se o paciente suportasse uma dor de 0 a 10, 9, ele era aconselhado a executar em cima da dor dele, e com carga, e com progressão muitas vezes. A dor Uhum. baixou um pouquinho, aumenta 5 quilos, não interessa quem era o paciente, aumentava 5 quilos. Não interessa se é um atleta, se ele pesava 100 quilos, ou se é um atleta com 50 quilos, Uhum. ia aumentar 5 quilos. Então, é uma progressão, um sistema fechado, muitas vezes, com uma linha de raciocínio retrógrado, que de certa forma até funcionou, e principalmente ali de 1996 até mais ou menos ali 2005, né, quando a gente começa a mudar um pouco isso, 2010 acho que teve uma grande mudança, e nós fomos educados e treinados cientificamente a executar esses protocolos em cima da dor, monótonos, É. lineares, e que muitas vezes não trazia aliança terapêutica, não trazia confiança ao paciente, não trazia resolutibilidade e o paciente desiste do tratamento. Então, e esse modelo, como ele perpetuou aí por algumas décadas, ele ainda é multiplicado ainda hoje, Uhum. ele ainda é ensinado, né, de alguma forma, e temos até literatura que possa até sustentar a efetividade, mas entendo, para a época ele funcionou, mas hoje nós temos uma linha de raciocínio de tomada de decisão muito superior e que você não precisa expor seu paciente à dor extrema, que você não precisa conduzir o tratamento de uma forma monótona, Sim. linear, né? Então a gente consegue trazer algo muito mais contextual para o paciente, separados em fases, de forma objetiva, sem colocar em risco a estrutura. E nós temos tentado entender melhor esse modelo, trazer soluções principalmente para os novos fisioterapeutas, ou atualizar até os fisioterapeutas mais experientes, porque a tendinopatia é desafiadora até para nós que somos mais Sim. experientes, e achar soluções para esses casos, principalmente mais complexos de tendinopatia. Então, isso é o que a gente vem discutindo e modelando, e suas falas reforçam bastante o que nós estamos preconizando, pensando, estudando, né? Então, isso é muito importante. Muito obrigado por você estar compartilhando a sua experiência clínica, que vai muito além das suas pesquisas, que são Sim. maravilhosas também. Então, isso é muito importante. O ouvinte tem que prestar muita atenção, que eu tenho certeza que essas reflexões aqui podem modificar a sua prática clínica e você vai conseguir, de fato, conduzir melhor o seu tratamento do seu paciente com tendinopatia patelar. E aqui agora, a gente já viu como negociar o processo de modulação da dor, estamos entendendo aqui como é que trabalhamos na modulação da carga, e a gente precisa entender também o modelo biopsicocomportamental. Hum. Você falou de aliança terapêutica, você falou de o paciente estar focado na estrutura, e se o paciente pensar na estrutura, já estamos derrotados, talvez, ou não? Sim, acredito que sim. Mas o paciente vai pensar na estrutura, né? E como a gente vai conduzir a cabecinha desse paciente aí para ele não ficar focado só Certo, na área da certo, degeneração? certo. É, aí vai a parte de educação em saúde, né? Então eu tenho uma explicação muito clara que eu dou pro paciente, que essa explicação ainda traz a estrutura como um ponto, certo? Então a gente sabe aquele gráfico que é bem claro, né? Que você tem uma presença de a melhora da sintomatologia e a melhora estrutural são diferentes. A melhora da sintomatologia vem antes da melhora estrutural. Essa é uma forma boa para você explicar, para conseguir a aderência maior do paciente ao processo de reabilitação. Porque falou, se você passar uma semana sem estressar esse seu mecanismo de extensor, você não vai ter dor. Mas isso não significa que você está tratado.
ok? Existe ainda uma alteração ali que pode, na hora que tiver sobrecarga, vai causar dor. Então, dentro desse processo de educação, eu venho em relação à clínica, ok? E a progressão da exposição desse paciente. É um tempo que eu pego um tendão, por exemplo, como a gente teve um caso recente de 50%, opera ou não opera, para melhora ali de 95% da estrutura do tendão, e o paciente é absolutamente assintomático com os testes. Você comprime, faz o londo e não dói nada. Qualquer atividade que o paciente faça não causava dor. Mas porque eu consigo um longo período de reabilitação alinhado com o profissional de educação física e alinhado com o médico. Então, na parte de educação e saúde, isso tem que ficar claro para o paciente. Se você pegar um bom fisioterapeuta, ele vai melhorar a sua dor, mas isso não significa que você está apto para retornar ao esporte. Quando eu falo num curto período de tempo, eu falo em 4 semanas. 4 semanas você vai ter uma melhora significativa da sua sintomatologia se você não se expuser ao risco. Ok, mas dentro desse passo a passo que você falou, nessas transições, você vai aumentando a complexidade dos exercícios, vai aumentando a demanda e vai esperando a resposta. O corpo vai se adaptando, o tendão, a musculatura, o sistema neuromuscular desse paciente vai se adaptando. Na hora que se adapta, você vai causando essa evolução. Então, assim, eu não utilizo como critério de alta uma ressonância magnética, por exemplo, um paciente que está lá no final do Exatamente. processo de reabilitação e está executando tudo muito bem, quando eu já consegui um tempo longo de período de evolução com esse paciente. Sendo que eles cobram esse exame de imagem. O paciente, na hora que ele viu e foi explicado para ele a alteração estrutural no tendão, no plano sagital, no joelho, é muito fácil de ele visualizar isso e ele quer ver depois, certo? E aí, claro, você fica com as costas na parede aqui esperando o que é que vai vir nessa ressonância magnética. Dos pacientes que seguiram todo o protocolo, que fizeram a ressonância magnética, eu já tive até a oportunidade de compartilhar com você alguns casos, é impressionante como de fato De melhora. fato, melhora. Melhora a estrutura do tendão ali. Talvez não vai ser um tendão limpo. Não, Jamais. exatamente. Mas vai melhorar. Mas melhora. Então, assim, eu não considero isso, mas sei que é um desejo. O paciente ele vai te cobrar por isso. Aí você vai ter que ter feito um bom trabalho ali, ir esperando ali que alguma coisa dê diferente. É uma estratégia de você estabelecer uma aliança sincera. Você não vai prometer nada que você não vai conseguir atingir, mas talvez eu sempre gosto de perguntar aos meus pacientes o seguinte: o que você deixou de fazer e gostaria de voltar a fazer por Sim. causa da sua tendinopatia patelar? Então, provavelmente, aquela tendinopatia tirou algo dele. Uhum, Por isso que ele me procurou para ser atendido. Por isso sim. que ele lhe procurou para ser atendido. E se eu conseguir, de alguma forma, devolver isso para ele, se for possível devolver essa atividade para ele, ou um nível de performance, uma velocidade, ou voltar a praticar futebol com o filho, ah, isso passa a ser uma métrica tão desejada, um objetivo tão desejado quanto ter uma imagem limpa. E às Sim, vezes a gente consegue trocar, sim, perfeito. negociar com o paciente para trocar essa impressão que ele tem da imagem. E assim, às vezes a gente fala de diagnóstico por imagem, algumas pessoas ficam até chateadas com a gente, vocês estão desmerecendo a imagem. Não é isso. É que de fato a imagem ela tem a sua relevância, tem a sua importância, mas para a condução do aspecto clínico, ela não é fundamental. Uhum. A gente precisa entender e ter uma clareza para a gente não cair no que nós já discutimos aqui no podcast, que é o overdiagnóstico funcional, o overdiagnóstico clínico. Mas Tá? só uma coisa também, esses pacientes que acabam se remetendo muito à estrutura, são os pacientes que em algum momento falaram da opção cirúrgica. Porque a opção cirúrgica é uma opção de correção de estrutura. Então ele linka, poxa, se eu não precisar operar, significa que minha estrutura melhorou. Quando o paciente chega num cenário que tá com uma tendinopatia, mas é isso, vai para o processo de reabilitação que vai resolver, ele não está focado na estrutura novamente. Acho que você falou, eu lembrei disso, desse perfil de pacientes que eu consegui identificar lá na clínica. O cara que é indicado a cirurgia, ele está preocupado com a estrutura. A pessoa que não foi falado nada de cirurgia, só tendinopatia, ele está preocupado com a função. Excelente. Gabriel, maravilhoso. Tenho certeza que quem está nos ouvindo aqui vai estar refletindo, vai rever seus critérios, vai repensar e vai modificar. Se você receber um paciente com tendinopatia patelar, eu tenho certeza que após ouvir esse podcast, você vai ter essa reflexão e vai ter modificação na sua rotina clínica, porque esse é o nosso objetivo. O objetivo é impactar e modificar de alguma forma, se for necessária essa modificação, o bem, principalmente para você quanto fisioterapeuta, para que você não perca paciente, melhore o seu faturamento, melhore sua condução e cada vez mais casos complexos vão chegar a você. A percepção que você está evoluindo muitas vezes é casos mais difíceis estão vindo ao meu consultório.
isso significa a sua evolução, né? Eu tive essa percepção, provavelmente você também, e quanto mais difícil pacientes lhe procuram, significa que você é capaz de resolver problemas mais complexos. Então, eu queria te convidar agora para você falar um pouco mais dos seus projetos, para você falar mais da sua rotina. Você agora tem um desafio tremendo, você agora é vice-coordenador do programa de pós-graduação em fisioterapia e funcionalidade, que eu sou credenciado como Sim. professor. Então, Primeiro, a gente tá indo nessa reta final, parabéns acho que quem está assistindo aqui, você deve ter lidado aqui com pelo menos 100 artigos científicos, somado à experiência clínica minha e do Rodrigo. Então, é uma conversa que, por mais que você esteja familiarizado com o tema, sempre tem informações ali que podem ajudar num gancho, num caso clínico, para direcionar uma melhor conduta terapêutica. Então, parabéns pela iniciativa, foi excelente. É, Rodrigo, sabe como é, né? A gente sempre tá na correria. Atualmente, dentro das minhas atividades, sou professor do departamento de fisioterapia, né? Agora estou assumindo como a vice-coordenação do programa de pós-graduação em fisioterapia e funcionalidade lá na UFC, que ocorre dentro do departamento de fisioterapia. Fica até o convite para os fisioterapeutas, profissionais de educação física e até outros profissionais que queiram adentrar no mestrado. Considerem a UFC como uma possibilidade. Rodrigo orienta lá, eu oriento com outros professores também altamente capacitados. Lá eu tenho a oportunidade de liderar um grupo de pesquisa em joelho e esporte. A gente só faz pesquisa relacionada a joelho. Eu tenho esse braço do esporte, porque qualquer alteração que seja para membro superior, tornozelo e tudo, que fizer uma pesquisa bem feita, mas voltada para o esporte, eu também oriento. Mas hoje o foco 100% de joelho. A gente tem desenvolvido muitas pesquisas em lesão do ligamento cruzado anterior, dor patelofemoral. Estamos enveredando em crianças, ortopedia pediátrica. Então a gente tem 2 estudos que estão para sair voltado para crianças com patologias no joelho, e lá eu coordeno também o projeto de assistência e prevenção das disfunções do joelho, o Papo Joelho, que é interessante que a gente atende 100% gratuito, faz um tratamento especializado para pessoas que têm patologias no joelho, isso aqui na UFC, isso aqui no Ceará. Então, esse é o meu rol, além das atividades de ensino que eu tenho de capacitação profissional, que eu tenho com um clube de fisioterapeutas especialistas em joelho, método joelho evidência, clínica joelho em evidência para atender o público, né? Então a gente está na ponta da assistência, do ensino e da pesquisa. Então fecha isso, e isso na assistência tanto particular quanto público, na pesquisa e no ensino também, tanto no público quanto no particular. Então é uma demanda muito grande, né? A gente acompanha, eu sei que você também está nessa mesma pegada, mas o objetivo sempre é de valorizar mais o fisioterapeuta e valorizando o fisioterapeuta, a gente valoriza a nossa profissão, valorizar a fisioterapia como um todo. Então, eu quero que mais fisioterapeutas estejam altamente capacitados, porque eu sei que tendo mais fisioterapeutas capacitados, o reconhecimento da fisioterapia aumenta e também o nosso reconhecimento aumenta como fisioterapeutas, ok? Então, essa é a minha sina, meu desejo de trabalho constante pela fisioterapia. Gabriel, muito obrigado. A Giganta, eu tenho o prazer de dividir sala, né? Gabinete com você na universidade. Muitas vezes temos essas discussões e trazer um pouco das discussões que temos, das produções, dos artigos que fizemos juntos, para cá, é muito enriquecedor para mim, espero que para você também, ouvinte. Então, eu queria te convidar, toda a audiência nossa aqui, para ouvir, compartilhar com a comunidade, trazer suas impressões sobre o episódio. Discuta com a gente, traga suas dúvidas, comentem, compartilhem, porque eu acho que é interessante, porque nosso objetivo comum, né, já apresentado aqui, é de fato que a gente consiga ter uma melhor identidade da profissão, que a gente consiga valorizar e tomar decisões melhores, melhorar a qualidade dos nossos atendimentos, melhorar a resolutibilidade de casos complexos e que os pacientes consigam aderir, consigam abraçar melhor também a nossa profissão, que é tão bonita, que é a fisioterapia. Então, olha, se um paciente chegar para você amanhã com tendinopatia patelar, eu tenho certeza que a sua conduta vai ser diferente após esse episódio. Então, muito obrigado. Nós estamos aqui no A Giganta Podcast, nosso primeiro episódio nos principais canais de audiovisual que você conhece. Obrigado.